Tem alguns casos bem interessantes de clientes da gente que começou faturando 50 mil, foi para 100, 180, 200 mil e assim por diante. E a gente passou na pele cada etapa justamente desse ciclo, né? Pô, o cara precisava de mais demanda. Pô, conseguimos trazer mais demanda. Aí o cara trouxe mais 2 vendedores. Aí o cara precisou, né, de um sistema de gestão comercial. Aí o cara tá pensando o quê? Agora em construir comunidade, que é justamente uma outra camada. Mas perceba que o cara tá num faturamento de 250, 200 mil. Mas já tá pensando a médio e longo prazo. Porque precisa ser construído antes. Eu acredito muito que dá mais trabalho tentar construir isso quando tá num nível de faturamento maior com relação a esse cenário, do que você já ir massificando aos poucos, seja na estrutura da loja, ou a maneira que você constrói a sua loja, faz toda a questão de decoração e assim por diante, diferenciais visuais. Isso já contribui com relação ao reconhecimento de marca. Legal. Para uma provável expansão e assim por diante. Para quando o consumidor encontrar com essa marca, tal marca, já saber, pô, aquela marca ali eu conheço, de alguma maneira. Fala, turma! Sejam muito bem-vindos ao GoCast, o podcast da primeira assessoria de marketing e vendas voltado para lojas que vendem produtos para estética automotiva no Brasil. Eu me chamo Caio Pereira, sou sócio aqui da Gol e o meu arroba é descomplica.caio. Me chamo Ricardo, sou sócio fundador da Gol, justamente a primeira assessoria de marketing e vendas focada em loja de produtos de estética automotiva. E hoje a gente resolveu fazer uma contribuição para o mercado de estética automotiva, justamente falando sobre marketing e vendas. Estamos aqui com o Caio, meu sócio na empresa, onde tem uma vasta experiência com relação a vendas, ferramentas de gestão comercial e assim por diante. E eu, justamente com uma vasta experiência com relação a marketing. Então aqui a gente vai fazer essa contribuição para o mercado. Já puxando esse gancho, Caio, a primeira pergunta aqui é o seguinte: na tua opinião, qual o nível de consciência da galera quando o assunto é vendas no setor de estética automotiva? Boa, cara. Seguinte, Ricardo, eu venho percebendo ao longo desses últimos anos, né, que o mercado de estética automotiva como um todo, principalmente aqui no Brasil, é um mercado que está em constante evolução. Diga-se de passagem, boa parte dos donos de lojas, eles têm um histórico de serem donos de lava-jato, que foram evoluindo, se tornaram donos de loja, ou então lida muito com esse público. Naturalmente, são donos que não têm muito conhecimento técnico mesmo sobre vendas, sobre marketing, etc. Então eu percebo que todas as vezes que eu estou em reunião com empresários do setor, eles possuem muito amadorismo ainda quando o assunto é vendas. Não sabe o que quer dizer métricas, não sabe de rotinas, não sabe o que acompanhar, o que observar e etc. E no fim do dia, muito do resultado baixo que muitas lojas possuem se dá pela falta de conhecimento de vendas que esses donos acabam que ainda não têm. O que é natural, afinal de contas o mercado está amadurecendo. Talvez se a gente estivesse falando sobre isso há 5 anos atrás, o amadorismo ainda seria muito maior. Hoje a gente evoluiu, mas ainda assim tem muita dor básica de vendas que a galera acaba pecando no dia a dia, sacou? Show de bola. Não é à toa que, por exemplo, a gente tem cliente que vende uma experiência de ser Uber. Atualmente tem 3 lojas. Mas, cara, qual é a base dessa pessoa com relação a comercial, a venda, marketing, saca? Nenhum. Exato, No fim do exato. dia, o cara tava ali, enxergou uma oportunidade, abraçou essa oportunidade e atualmente tem 3 lojas. Mas o ponto que me chama muita atenção nos nossos clientes e também o mercado como um todo, né? Quando a gente vem falar sobre marketing e vendas, é tudo ainda muito arcaico. Então, é, as- eu, como você também, a gente já vem de outros mercados ali, né? Atendendo outros tipos de nichos, que desde o nicho, né? Que tem um nível de consciência muito mais elevado, como também nichos que não tem esse nível de consciência. Quando eu falo nível de consciência, é justamente a gente chegar numa call e não saber qual é a taxa de conversão do seu vendedor. Isso para Exato. mim é um erro gritante do dono da loja, saca? Uhum. Não saber ali que, na minha opinião, é um feijão com arroz que precisa ser feito no início de tudo. Mas, cara, dito isto, basicamente ainda nesse assunto do comercial.
Eu enxergo também que o mercado como um todo tem uma certa deficiência com relação a ferramentas. Todo mundo ainda é muito no WhatsApp, né? Uhum. Claro que 99,9% da população usa o WhatsApp e tem um dado bem interessante que 85% das pessoas preferem comprar pelo WhatsApp. Então, o WhatsApp ele se torna realmente uma ferramenta muito boa com relação a isso. Só que chega um ponto nas grandes operações que somente o WhatsApp ele não é sustentável. Então, precisa ter ali dar uma turbinada na ferramenta e eu enxergo também quando o assunto é tecnologia, o mercado como um todo, ele é muito deficiente nessa parte. Mas eu queria te escutar com relação a esse ponto também, né? Tecnologia, com relação ao mercado e assim por diante. Legal. Cara, ó, eu acho que a gente pode até dividir, Ricardo. Foi importantíssimo você ter trazido isso, porque, na minha visão, a gente pode dividir aqui o rumo da conversa em duas grandes situações que acontecem no dia a dia no setor. A primeira delas é o que acontece no aspecto vendas presencial. O cara ali na loja vendendo, etc. E a segunda delas é vendas no digital. Quando a gente olha para vendas no presencial, e aí tu citou o caso do cara que era um motorista de Uber e se tornou dono de uma loja que vende produtos para estética automotiva. Cara, esse exemplo é muito bom para mostrar que no fim do dia o empreendedor brasileiro ele começa a empreender porque ele enxerga uma oportunidade. A partir do momento em que ele vai fazendo o deverzinho de casa bem feito, o negócio vai crescendo e com outras oportunidades ele vai expandindo o negócio. Só que chega um momento que se esse cara não se profissionalizar no aspecto gestão, o negócio dele estagna. E aí ele precisa de fato de utilizar agora novas ferramentas para poder auxiliá-lo numa nova expansão. Então, quando a gente olha para a venda, o dia a dia da loja nada mais é do que o mercado está cheio de vendedores que são tiradores de pedido. É o cara que está aqui atrás do balcão e ele espera o cliente chegar já dizendo o que quer e o vendedor simplesmente só empacota aquilo, fecha a venda e acabou. Ou seja, o vendedor acostumou a tirar o pedido. Logo, as empresas têm que investir muito em marketing para trazer o cliente já comprado. O cliente já diz, ó, quero produto tal, quero produto tal, quero produto tal. O vendedor pega, bota tudo na sacolinha, deu tanto, acabou. Isso é venda na cabeça desse cara. Justo. Mas, irmão, isso não é venda. Isso é tirar um pedido. Isso é literalmente só fechar a sacolinha e tirar o pedido. Aí a gente pega o mesmo vendedor que faz isso, ele vai atender no WhatsApp. Ele tá treinado para fazer a mesma coisa, pô. Então o cliente fala com ele no WhatsApp, ele não sabe fazer uma venda. Ele sabe tirar um pedido. Logo, se o cliente for um cliente que está ali pesquisando preço, que está pesquisando produto e etc., o vendedor não sabe conduzir a partir disso. Aí é que entra o grande ponto. Imagina agora que eu sou o dono e eu tenho, sei lá, 50 conversas ali durante a segunda-feira, que é onde pipoca de demanda, né? Meu vendedor está atendendo aquelas 50 conversas, mais os 20, 30 que chegam no balcão durante o dia. Cara, como é que eu vou analisar a performance do vendedor se o vendedor só estiver atendendo com WhatsApp? Se o vendedor simplesmente pegar o celular e responder num a um ali na mão. Eu preciso ter ferramenta de gestão comercial para poder entender, pô, como é que está a taxa de conversão desse vendedor, quantos leads ou potenciais clientes estão chegando, como que está a abordagem desse vendedor no dia a dia, porque sem isso, velho, nada mais é do que o vendedor treinado para tirar pedido, agora no WhatsApp, e no fim das contas, o dono simplesmente olha o faturamento que às vezes não sobe como deveria, e aí chega para agências aí de marketing, né? E você pode dar aulas sobre isso, dizendo: pô, Ricardo, chega cliente aqui no meu WhatsApp, chega cliente falando comigo no Instagram, já tive experiência com agências que faziam tráfego pago, mas no fim das contas meu faturamento não aumenta. Eu imagino que deve chegar muita dor dessa para ti no dia a dia. E eu queria que tu trouxesse esse ponto de vista do que é que faz o cara vir no digital, falar com a loja e acabar não comprando. Muita gente olha de fora e diz: o problema é marketing. Só que na prática, será mesmo que o problema é marketing? Quando o cliente chega e não compra, o problema é marketing de fato? O que é que tu acha sobre isso? Legal. Antes de responder, na tua opinião, marketing
Ele vende ou é o vendedor que deve vender? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Boa. Ó, se a gente dividir aqui marketing e vendas como duas áreas que elas se relacionam, marketing atrai, venda converte. Então, se o marketing está trazendo gente e a venda não está acontecendo, a primeira hipótese que eu iria investigar é como que o vendedor está atendendo no dia a dia. Porque se eu olhar a forma como o vendedor está atendendo, na maioria dos casos eu percebo que existe uma infinidade de oportunidade de melhoria, porque, de novo, o vendedor só está tirando pedido usando o Justo. WhatsApp. Justamente. Assim, frisando um ponto aí que tu trouxe sobre tamanho de operação, né? Tamanho de negócios. Tem negócio que de fato já tem ali seus 3, 4, 5, 6, 10 vendedores para cima, como também acaba aparecendo casos aqui pra gente, onde o próprio dono tá ali atendendo no WhatsApp e fazendo acontecer, né? Digamos assim. Então, no máximo, ele tem ali mais um atendente que fica fazendo esse atendimento e assim por diante. Eu penso que o dono ele precisa passar por todas as etapas ali dentro da empresa, certo? Para entender como funciona cada passo dentro do negócio e também ficar ligado como é um comercial bem feito. A gente fala muito sobre essa situação, por exemplo. Ah, o vendedor é um tirador de pedidos. Só que, cara, pensa aqui comigo. Conduzir uma venda, de novo, é o básico. Hoje a gente trata o conduzir uma venda como se fosse assim um diferencial. Eu vi, não sei onde, com relação a isso, o cara enfatizando isso. Não, a gente tem que investir muito na parte do atendimento, sofisticação disso e assim por diante. Mas eu paro e penso, cara, eu acredito que o atendimento bem feito, ele tem que ser o básico, não é um diferencial. Dado esse contexto, aí frisando essa parte de atendimento e assim por diante, já fica um alerta aí para você, amigo lojista. Cara, atendimento bem feito, ele não é diferencial. No fim do dia, é o básico. Então, esse é um ponto muito importante que a gente tem que levar em consideração com relação a isso. Agora, sobre a situação, tipo, acontece de chegar cliente, por exemplo, ou até mesmo dado de mercado de forma geral. Roda o tráfego pago, seja no Meta Ads, seja no Google Ads e assim por diante, o lead chega, não converte. Quando a gente vai investigar a fundo, pensar que não, o cara chega perguntando sobre um valor do produto, o vendedor chega e manda o valor do produto de forma seca. Tipo, não dá nenhum bom dia ali para conduzir a venda, ou até mesmo fazer um processo de triagem para poder é, trazer essa proximidade para que numa próxima compra o cliente lembre do nome do vendedor. O mínimo, né? Uhum. Então a galera fica muito presa nisso com relação a essa situação de, cara, a gente precisa fazer um atendimento muito bem feito. Beleza, mas isso é o básico, na minha opinião. E acontece sim de rodar tráfego, fazer todo tipo de campanha, lead vem, não converte. Quando vai estudar o caso comercial que está falhando em algumas situações. Não é à toa que hoje a gente estruturou uma esteira de produtos dentro da empresa, né, da Gol, justamente pensando nesses cenários, nessas dores que vinham chegando para a gente constantemente. Atualmente a gente cuida tanto da parte de atrair o cliente, como de trazer um sistema de gestão comercial, como também treinar os vendedores. Ou seja, a gente cuida justamente dessas três grandes dores do mercado. E de forma geral, né? O mercado como um todo tem essas três grandes dores. Não adianta de nada trazer 100 leads naquele dia, sendo que converteu um. Cara, não é possível, velho. Não é possível que 99 leads, né, clientes ali se perderam ou os 99 pessoas não tenham interesse no produto. Não é possível. Tem algum problema justamente no comercial. Aí entra a questão de técnica de venda, que precisa ser aplicada para vendedores e assim por diante. No fim do dia, é um conjunto onde marketing e vendas precisam andar de mãos dadas. Não é uma guerra, e sim Faz é sentido. um time. Bom, mas, cara, deixa eu te perguntar sobre esse contexto comercial. Aqui dentro da empresa, como eu disse, tem cliente que tem apenas um vendedor, que é o atendimento ali, o cara que fica no balcão e assim por diante. Como também a gente tem cliente que tem uma porrada, a gente fala aqui no Nordeste, né? Uma ruma, uma ruma de vendedores
Quando o cara já tem uma ruma de vendedores, que ele já está num porte mais elevado, e já aconteceu aqui, né? A gente vê que o cara tem ali uns 5, 7 vendedores e não ter pelo menos um sistema de gestão comercial. Uhum. Quando o cara já está nesse outro nível, tô falando aqui do dono, né? Qual é a dor mais gritante que tu enxerga nesse cara, nesse momento? Tá, legal. Boa pergunta. Ó, turma, seguinte, talvez você que está nos ouvindo, seja na academia, no carro, no trânsito, enfim, ou até assistindo esse podcast aí na sua sala, eu acho que você tem que pensar na jornada empresarial como estágios de maturidade, tá? Então, muita coisa do que a gente vai falar aqui diz respeito a maturidades diferentes e você precisa se identificar e entender aonde você está nessa caminhada. Eu vou dar aqui algumas sacadas do que você utilizar no dia a dia, mediante a cada estágio que você está vivendo, tá? Então vamos pegar o cara aqui pequeno até chegar nesse cara maior, tá, Ricardo? O cara menor, que é o cara que normalmente ele atende no balcão, ele até atende no WhatsApp, ele só tem mais uma pessoa para auxiliá-lo ali no dia a dia de vendas. Ele é o cara que está muito preocupado com preciso trazer demanda, porque no final do dia ele quer vender. Então veja, ele não está preocupado em gerir, Justo, ele quer justo, vender, justo. ele quer demanda, ele quer loja cheia, ele quer WhatsApp cheio e etc. Se o teu objetivo é trazer demanda, a tua primeira preocupação é marketing, Marketing, justo. atração. Pô, preciso botar gente, preciso botar gente. Como é que tua loja tá atraindo pessoas? Cara, aí tu vai entender sobre marketing fazendo orgânico, pago, Meta, Google e por aí vai. Tudo quanto é tipo de ação para trazer gente para a loja ou para o WhatsApp. A torneira tem que ficar aberta, né? Demais. Mesmo que o balde esteja furado. Exatamente. No fim do dia, a gente só se preocupa com o buraco do balde se tiver água. Justo. Porque o balde vazio também não quer Não dizer adianta nada. de nada. Então, a gente precisa colocar água aqui dentro desse balde. Esse é o primeiro ponto, é o cara que está no começo. E, cara, eu vou dizer por experiência do setor. O que eu percebo é que esse estágio vai desde o cara que está faturando 50, 60 mil por mês, até o cara que fatura, sei lá, 100, 150, até É 200 eu 200. conheço gente assim. Aham. Então, beleza, isso acontece. Só que aí chega um ponto que o que que tu tem que fazer para passar dessa etapa? Aí a gente vem para o segundo degrauzinho, que é o cara que já tem mais vendedores, que é o cara que já tem um WhatsApp mais estruturado, que chega gente todo dia ali, que é um cara que não tem como o vendedor ficar atendendo no balcão e no WhatsApp, porque no fim do dia ele vai ser meia boca nos dois. Então é aqui onde muita gente tem dificuldade de virar a chave. Porque o que todo empresário quer é, mas o meu vendedor no balcão, ele tá no balcão e atende no WhatsApp. Cara, não vai por esse caminho. Tu precisa virar a chave. Tu precisa ter um atendimento personalizado, um atendimento muito otimizado para cada canal. Se é no presencial uma coisa, se é no digital outra. Então, nesse estágio, Ricardo, o que eu vejo é o empresário precisa investir em experiência personalizada por canal. E aí vem, beleza, quem é que vai atender no teu digital? A pessoa que sabe usar o canal digital. Imagina o seguinte, eu sempre dou esse exemplo quando eu estou treinando times de vendas. Imagina que no presencial, o cliente chegou na loja e tu recepciona ele com aquele aperto de mão, com muita energia, com um sorrisão no rosto e com um tom de voz que demonstra que tu tá ali empolgado e motivado. Pô, o cliente que tá pegando na tua mão e chegando na loja, ele sente isso. Ele vai dizer: "Caraca, meu irmão, o vendedor aqui tá com energia mil". Beleza. Como que tu faz a mesma coisa pelo WhatsApp? Como que tu gera essa sensação para alguém que está do outro lado? Essa simples pergunta faz o vendedor virar a chave e dizer: pô, se eu só der um bom dia, não quer dizer muita coisa. Então, talvez mandar um áudio, talvez mandar emojis ali, talvez criar uma mensagem personalizada para cada cliente. Transmita essa sensação que o cara na loja tem. Mas pensa comigo, se o meu vendedor não for treinado para isso, cara, ele não vai fazer. Então é aí onde o negócio começa a patinar. Voltando para o assunto, o cara que está nesse estágio, ele precisa trazer gente e treinar gente exclusivamente para aquele canal.
A grande pergunta que eu sei que muitos empresários se fazem é: tá, mas se eu trouxer pessoa para ficar atendendo no WhatsApp, será que a conta fecha? Será que vai se pagar? Porque o empresário quer olhar o seguinte: pô, eu vou pagar R$ 2.000 aqui nesse vendedor, com encargos vai aí, sei lá, para 3, 3,5. E eu vou necessitar que esse vendedor venda o suficiente para bancar o próprio salário dele, no mínimo. Só que, cara, hoje a gente está vivendo uma era onde você falou, existem coisas que são básicas e existem coisas que são diferenciais. O básico é você ter um ponto de contato digital bem feito. Isso é o básico. Se tu não investir numa pessoa para fazer isso, a tua loja, a tua marca vai ter essa deficiência. O que é que vai acontecer? O cliente vai ter uma experiência negativa. E tu não vai medir o quanto que isso vai impactar, mas isso vai impactar negativamente. Então, na prática, o retorno direto do vendedor é venda. O retorno indireto de uma experiência digital muito boa é a satisfação do cliente do outro lado, que tu não sabe nem se o cliente comprou contigo, mas ele vai estar tendo uma experiência positiva lá. Aí a gente começa beleza, o empresário trouxe uma pessoa, treinou, estruturou, tem um canal digital bacana e tem um time de vendas presencial bacana. Qual que é, então, a terceira camada aqui de necessidade desse cara, que foi a tua pergunta? Cara, quando tem mais pessoas na operação comercial, esse cara precisa gerir o time. E se esse cara não tiver mecanismos de gestão, ferrou. Na minha ótica, a pergunta mais simples que esse cara precisa fazer é: como que ele entende os principais números do comercial dele? Como que ele sabe quantas pessoas cada vendedor está atendendo? Como que ele sabe quantas pessoas cada vendedor vendeu com base nos atendimentos que aquele vendedor fez? Se esse cara não tiver hoje respostas para isso, é porque ele necessita de um sistema de gestão comercial. Que aí, obviamente, tem inúmeros no mercado, é um fato, mas o principal ponto aqui é, ele precisa disso. Porque se ele não tiver medindo, ferrou, ele não tem como fazer gestão. E ele nunca vai passar para a próxima camada de abrir novas lojas, de crescer mais o faturamento da operação atual, se ele não fizer isso. Percebe, Ricardo, que em cada camada existe um potinho de ouro que ele precisa descobrir. Em cada desafio é uma nova ferramenta ou habilidade que ele precisa desenvolver. Cara, na tua visão, o cara que está desse tamanho, qual é o aspecto, olhando para o universo de marketing, que esse cara não entende e que ele precisaria entender para ele estruturar ainda melhor o time dele e, consequentemente, pensar em novas unidades, novos crescimentos e etc. Em pleno 2026. Em pleno 2026, meu irmão. E diga-se de passagem, quase 2027. Em pleno 2026, cara, eu penso que nessa camada, né, que digamos assim, a última camada, a gente atualmente vê, digamos assim, o grande movimento do mercado no marketing digital, né, que entra a questão do fundador, né? O fundador aparecer, o dono aparecer, criar a brand da marca, reconhecimento, vontade de usar a marca e assim por diante. Eu acredito que esse é o potinho de ouro Dessa camada. dessa camada. Por quê? Nesse momento, numa camada onde o cara já tá, pô, brigando aqui com os gigantes e assim por diante, o consumidor, ele precisa sentir a vontade de querer utilizar o produto de tal marca. Então, esse é o potinho de ouro nesse momento. Não é mais, por exemplo, é claro que aumentar a demanda é a consequência disso, mas o cara nesse momento ele já está bem estruturado ou minimamente estruturado com relação a torneira tá jorrando água ali dentro desse balde, certo? O que ele precisa fazer agora é justamente trazer esse senso de comunidade para a marca dele. Legal. Então, nessa camada seria isso, nessa grande camada. Mas assim, voltando a algumas casas, para o pequeno, né? Cara, mas quando o cara tá iniciando, 50 mil de faturamento, 60, 70 e assim por diante. Como tu falou, precisa abrir a torneira para constantemente estar
trazendo demanda e assim por diante. Não que esse cara não já comece a pensar justamente nesse senso de comunidade que ele precisa ter com relação à loja dele e assim por diante. Tem alguns casos bem interessantes de clientes da gente que começou faturando 50 mil, foi para 100, 180, 200 mil e assim por diante. E a gente passou na pele cada etapa justamente desse ciclo, né? Pô, o cara precisava de mais demanda. Pô, conseguimos trazer mais demanda. Aí o cara trouxe mais 2 vendedores. Aí o cara precisou, né, de um sistema de gestão comercial. Aí o cara tá pensando o quê? Agora em construir comunidade, que é justamente uma outra camada. Mas perceba que o cara tá num faturamento de 250, 200 mil, mas já tá pensando a médio e longo prazo. Uhum. Porque precisa ser construído antes. Que eu acredito muito que dá mais trabalho tentar construir isso quando tá num nível de faturamento maior com relação a esse cenário, do que você já ir massificando aos poucos, seja na estrutura da loja, a maneira que você é, constrói a sua loja, faz toda a questão de decoração e assim por diante, diferenciais visuais, isso já contribui com relação ao reconhecimento de marca Legal. para para uma provável expansão e assim por diante. Para quando o consumidor encontrar com essa marca, tal marca, já saber, ó, pô, aquela marca ali eu conheço, de alguma maneira. A gente estava lá no Detail Land, e lá no Detail Land tem um cliente da gente lá de Interlagos, e ele disse que estaria lá no evento, né? De longe eu vi a logo desse nosso cliente, um M. Caraca, conheço aquela logo. E de fato é só a logo, não tem nome nenhum. Camisa do pessoal preta, a logo verde. Cara, conheço aquela logo ali. Cheguei perto, era a turma dos nossos clientes. Ou seja, eles já estão construindo um senso de comunidade e de pertencimento nesses pequenos detalhes. Então, o potinho de ouro, nessa camada superior, na minha opinião, é construir esse senso de pertencimento da marca que Cara, precisa ser feito aí. Quando se trata num porte maior. Mas, de novo, não que o pequeno já não deva se preocupar com relação a isso. O cara já deve ter que pensar. dá pra ir construindo em paralelo, né? Exato. É muita coisa ao mesmo tempo, mas, cara, não é fácil para quem empreende. Uhum. Você tem que escolher, ou empreende ou não empreende. Uhum. E se você for empreender, irmão, você vai ter que equilibrar aqui vários pratos ao mesmo tempo. Vai cair um ou outro, vai cair, tenha certeza. Uhum. Mas pode ter certeza que também, se você conseguir fazer um trabalho bem feito, você vai conseguir também ir para um outro patamar. Perfeito. Cara, hora de polemizar. Vai. Eu tô aqui pensando em muitos pontos do que tu comentou. Acho que esse esse item que tu trouxe talvez seja o que todo mundo deseja fazer e muita gente não sabe como, né? Não sabe nem como começar. Primeiro passo, né? É. E aí, cara, foi pipocando alguns temas e algumas perguntas assim que eu confesso que são muito polêmicas e desafiadoras no mercado, né? Eu quero trazer algumas delas aí para ti, que é o seguinte: primeira coisa que eu vejo como dilema de muitos empresários do setor é: devo montar uma estrutura de time de marketing na minha empresa ou contratar uma agência? Qual o momento para fazer alguma dessas coisas? Se eu preciso escolher uma ou outra, se dá para ter as duas, na tua visão, como é que tu enxerga isso? Vai depender muito das camadas, né? Eu penso, eu não vou falar que a marca precisa ou não precisa de um time interno de marketing. Claro que eles precisam, cara. Não tem como fugir disso. E é o correto. Na minha visão, as grandes marcas têm que ter um time de marketing interno, como também uma assessoria externa, para justamente contribuir com a visão macro do que está rolando. Como se fosse um conselho, né? No fim do dia. Quando o cara já está na terceira camada. Porque chega um momento que o time de marketing interno, eles vão conseguir fazer alguns tipos de solicitação ali para a empresa mais rápido.
questão, realmente as coisas básicas, né? Design, vídeo rápido, acompanhamento, social media, storytelling, videomaker e assim por diante. Então, tem que ter essa estrutura. Mas, ao mesmo tempo, também precisa ter uma assessoria num sentido de conselho, justamente para trazer uma visão de fora do que está rolando, para poder dar uma direção e, justamente nesse conselho, elaborar ideias de forma geral, os dois times, para poder contribuir para ir à frente, né? E construindo a marca. Então, nessa terceira camada seria isso. Mas as outras duas camadas precisa também de marketing de alguma maneira. A gente já teve casos de cliente fazer o próprio tráfego, de cliente fazer a própria arte, fazer o próprio social media bem feito. Só que ele também entende que se for ele fazendo isso, a médio e longo prazo, até curto prazo, não vai sustentar. Então, foi para onde? Para melhor, né? As especializadas. Para as especializadas. A gente tem casos onde o próprio dono chegava lá e fazia no Google Ads, seu tráfego, né? No Google Ads, no Meta Ads, bem feito. Só que ele olhou assim, cara, não posso ficar olhando para isso aqui. Preciso trazer uma assessoria que eu confie, que entenda do que o meu produto fala para o meu consumidor B2C e o B2B, né? Que são dois públicos, é o robista, é o entusiasta e o cara que é profissional ali. E eu entregue aqui as minhas contas de anúncio e a minha estratégia de marketing também nas mãos deles. Então, tem cliente que vem pra gente justamente com essa narrativa aí, justamente preciso confiar o meu marketing a alguém que entenda do que o meu produto fala, que no fim do dia é muito técnico, né? No fim do dia tem muitas coisas, não é como vender um pão na padaria, né? Existe algumas situações técnicas diferenciam um produto do outro, coisa pouca, digamos assim. Porque essa marca vende a esse valor e essa outra marca vende a esse outro valor? Qual a diferença de um para o outro? Existe uma diferença ali química de um produto para o outro, que contribui justamente na qualidade dele para justamente um ser mais caro e outro ser mais barato. Uhum. Então, pensar de forma estratégica como até divulgar isso, né? Perfeito. Mostrar isso para o cliente e trazer essa aquisição de cliente de forma saudável ali para a empresa. Ou seja, descomplicando aqui para a turma cara, se você ainda é muito pequeno, talvez seja inteligente para você trazer uma assessoria especialista, porque vai te ajudar num conselho, numa espécie de conselho, além de uma série de ações que a assessoria vai executar, para tu crescer mais rápido. Se tu já está no estágio do meio, além de tu ter uma pessoa interna, normalmente ali executando demandas internas mais rapidamente, tu precisa de uma assessoria especializada porque vai te ajudar a acelerar ainda mais o teu plano de expansão. E se tu já é o cara que está aqui no último estágio da pirâmide, que já é o cara grande, que talvez tenha 2, 3, 4 pessoas ali já na equipe interna, é também interessante trazer uma assessoria especialista, porque vai contribuir com a visão de fora, porque está todo mundo dentro do dia a dia enxergando aqui, de olho fechado, ou melhor, né, de capuz as coisas, porque não tem uma visão externa. E a assessoria começa a contribuir com pontos de vista diferentes. No fim das contas, eu achei massa o teu ponto de vista sobre isso, porque o mercado fica naquela de um ou outro, um ou outro. Na verdade, é necessário ter as duas coisas. Para cada estágio, Justo. né? Uma necessidade diferente. Justo. Cara, eu queria também te perguntar uma outra coisa aqui. Pensa comigo o seguinte. Eu sou um lojista, comecei, sei lá, há 6 meses. Estou aqui, sei lá, na minha cidade, vejo que o mercado é bacana, enxerguei como uma oportunidade no início e estou percebendo que de fato tem uma grande avenida de crescimento. Minha loja já fatura 50, 60 mil. Vi um anúncio lá da Gol, achei interessante. Vocês dizem que são especialistas no setor. Tá, por que devo me tornar cliente de vocês? Eu penso da seguinte maneira. Eu vou trazer um caso lá de Teolene. Tá, O cara chegou para mim e falou assim, ele já tinha feito reunião conosco, basicamente, e ele falou assim, cara, vocês podem fazer o que for aqui, mas eu não vou fechar com vocês, aqui no Detail Land,
por conta disso, daquilo outro. Foi onde a gente conseguiu argumentar o porquê ele deve contratar a gente no fim do dia. Em um contexto bem parecido com esse que você falou. O cara faturando 60, 70, assim por diante, e enxergava ali uma grande oportunidade de crescimento. Tem duas escolhas: continuar fazendo o que já vem sendo feito ou querer acelerar esse processo. Aqui a gente tem diversos casos onde o cara, em 60 dias, dobrou o faturamento após aplicar a estratégia de marketing. Só marketing, né? Não foi nem a parte de vendas, né? Que é implementação do sistema, treinamento e assim por diante. E conseguiu dobrar o faturamento. Ele tem dois caminhos: continuar na velocidade que está atualmente de crescimento ou querer acelerar junto conosco. Eu sempre falo que o nosso time não é um time de Série A, do Brasileirão Série A. É o time Champions League. E tem cliente que entra aqui na operação que não acompanha o nosso time, infelizmente. E nesses casos a gente chega e é bem sincero: cara, tu contratou a gente sabendo que a gente é um Real Madrid, é um Barcelona, é um Bayern de Munique e assim por diante. Então tu precisa jogar junto conosco para poder acelerar o projeto, porque no fim do dia não é só a gente, é também o cliente lá contribuindo nas ações. Então dessa maneira, eu penso assim, eu sempre me coloco num lugar desse lojista, saca? Tipo, cara, por que eu devo contratar a Gol? No fim do dia, eu penso que todo dono de loja de produto de estética automotiva, ele precisa saber de marketing. Se o cara não sabe de marketing, ele precisa trazer alguém que saiba sobre isso. E nada melhor de trazer ainda uma assessoria que saiba disso e ainda do nicho dele. Então é um casamento perfeito com relação a isso. Na minha visão seria isso. Se o cara de fato quer acelerar o seu crescimento, ele precisa ter parceiros certos ali e que entenda sobre o negócio dele para poder contribuir nesse crescimento, né? No fim do dia seria isso. Massa, massa. Cara, eu tava pensando aqui no seguinte, ó. No fim das contas, o que diferencia alguém que fatura 50, 100, 200 para alguém que tá faturando mais de 1 milhão mês é mentalidade. Porra, ia falar isso agora. Mentalidade, velho. Mentalidade, irmão. Porque no fim do dia, o dinheiro acaba sendo uma moeda dentro do processo, mas se não tiver mentalidade suficiente para comportar essas moedinhas que estão chegando, o cara trava. É a analogia do balde. Imagina que no início a maior preocupação do cara é ter água no balde, né? Então ele quer ter água, quer ter venda. Depois ele quer olhar para o balde e perceber o balde enchendo. Então ele descobre que tem furos no balde. Logo ele quer tapar os furos. Só que chega um momento que o balde dele já está enchendo, que ele tem água, e não falta água, todo dia tem água. Só que no fim das contas, chega num determinado nível a água no balde e ela só transborda e não enche outro. Então esse cara precisa pensar, pô, como é que eu compro mais balde? Porque eu tenho água, eu já estou com um balde cheio, eu preciso de mais baldes. Eu preciso de novos acessos para poder expandir, eu preciso de novos caminhos, novas avenidas, eu preciso de mais balde para esse negócio crescer cada vez mais. Mas sabe o que acontece? Uma coisa que eu venho enxergando no mercado. Tem muito dono de balde que não quer comprar mais baldes, tá ligado? É como se fosse assim, ó. Pô, tá massa. Aqui esse balde tá cheio, tá legal pra mim. Não quero comprar uma briga de querer pegar um outro balde para poder encher. Então, o mercado aí entra a questão da mentalidade. E a gente vê isso no dia a dia, né? Exato. Tem o empresário do segmento, que é um cara tem fome, né, digamos assim, quer crescer ainda mais. Como também tem um cara que chega a um certo ponto e fala assim, cara, tá bom aqui pra mim. Porra, há 2 anos atrás não tinha nada, agora 2 anos à frente já tô aqui num faturamento massa, tá bom pra mim, tá legal. Exato. Só que isso não é sustentável, né? Na minha visão, chega um momento que o cara tá tão preso ao operacional, de forma, assim, gritante,
que o cara não tem nem vida às vezes, né? O cara fica ali basicamente patinando, apagando Uhum. incêndio e assim por diante. Então, entra o ponto da mentalidade. Uhum. A gente tem diversos casos aqui onde a mentalidade é o fator Exato, chave. exato. E no fim das contas, sabe, Ricardo, eu acho que isso é para qualquer negócio, né? É justo. De forma geral, né? De forma É, geral. pro segmento de estética automotiva como um todo, pro dono de loja. O cara tem diversos casos do cara que era o lava-jato, hoje é um empresário. O cara era o lavador de carros lá atrás Justo. e hoje é um empresário bem-sucedido, assim como tem caras que tinham lojas lá atrás e quebraram seus negócios. No fim do dia, a mentalidade é um fator que pesa e pega pra caramba. Aí a pergunta que fica é, tá, beleza, pô, como é que eu desenvolvo isso? Na minha visão, é mudando o ecossistema. É consumindo conteúdo de qualidade, estando nas mesas com pessoas que pensam em crescimento, que estão focadas em estruturar mais os seus negócios, mudar a sua rotina, otimizar o que já está fazendo. É buscando se associar e trazer para perto pessoas que de fato têm a mentalidade que você gostaria de ter. Justo. E o que eu percebo é o mundo do dono da loja de estética automotiva muitas vezes gira em torno somente da loja dele. É o cara que está ali como um lobo solitário. E ele não conhece outras pessoas próximas. Aí vem o fator da assessoria, ele não tem contato com gente que está no mercado e navegando no mercado. Logo ele fica ali, recluso na dele, lá atrás. Infelizmente, para a maioria desses, uma hora a conta vai chegar. E quando a conta chega, ela não chega do dia para a noite como apertar em um botão. Ela chega com menos água caindo do cano, menos água saindo da torneira. E de repente o balde já não está tão cheio como estava. E aí, infelizmente, nessa hora, há uma dificuldade muito grande de tomar decisões. Cara, um cliente que me chamou muita atenção foi o cara que já faturava 230 mil por mês. Esse cara estava numa região que tinha muito potencial para crescer. Ele já tinha vendedores em loja e vendedor no digital. Porém, ele não tinha bom convívio com o filho que tocava o negócio. Chegou um ponto que ele disse: Cara, eu sei que eu preciso fazer isso. Contratar uma empresa especialista, trabalhar o meu digital de outra maneira, ativar novos canais. Eu sei que isso é o que vai me fazer ir para o próximo nível. Só que eu tô de saco cheio, pô. E eu não tenho mais paciência para estar no negócio. Para mim já deu o que tinha de dar, já tô cansado e não quero mais fazer o que eu sei que tem que ser feito. Esse empresário, ele não vai pagar a conta do balde esvaziando, muito possivelmente. Só que o filho dele vai. E quando o filho dele começar a pagar a conta, se ele não abrir os olhos o quanto antes, talvez seja tarde demais. Porque no fim do dia o mercado não tem pena e ele não espera eu, você, qualquer um dos que estão nos assistindo, amadurecer. O mercado quer saber se a gente está andando ou não. Se nós não amadurecermos, velho, a gente vai ficar para trás. E, poxa, quando ele me falou isso, eu fiquei muito preocupado com a segunda geração, que é o filho. Porque, velho, o filho tá com o negócio na mão, o filho tá dentro do negócio, e o pai tá dizendo: Ei, eu não quero mais continuar. Irmão, se você não assumir as rédeas e estruturar o que precisa ser estruturado, trabalhar com o que precisa ser trabalhado e fazer o que tem que ser feito, cara, a conta vai chegar. E quando chegar, irmão, pode se preparar porque vem com juros. E aí, de novo, entra o quesito mentalidade. Não estou entrando aqui no mérito daquela família, mas o fato é, se eles não desenvolverem a mentalidade para dizer, pô, a gente precisa fazer a sucessão, pô, eu preciso administrar isso aqui, cara, como é que vai ser os próximos meses, anos e etc. Velho, o negócio quebra. E no fim do dia, essa é uma realidade que não é isolada.
tem muito lojista que tem pessoas da família, a esposa, é o marido, são filhos, são pais, enfim, que estão ali. E se eles não olharem para uma empresa como uma empresa, infelizmente a conta chega, saca? Então, Ricardo, a minha provocação final aqui é, na tua visão, qual o conselho que tu traz para quem é hoje dono de uma loja que vende produto para estética automotiva, que começou por uma oportunidade, às vezes nem tinha tanta vontade de estar no negócio, mas viu que o negócio estava dando certo, o negócio foi crescendo e hoje está nos ouvindo aqui com aquela sensação de, pô, o que é que eu posso aplicar e levar para casa desse episódio que eu estou ouvindo agora? Qual o teu conselho para esse cara hoje? Cara, eu falo assim que um dos conselhos, na realidade, nem não seria conselho, o que a gente sempre fala nas reuniões que a gente tem com os clientes é o seguinte: é buscar entender mais sobre marketing e vendas. Pelo menos entender o básico disso, saca? Que a gente vê que no mercado, de novo, é carente quando se trata nesses dois aspectos, marketing e vendas. A galera acha que marketing é tipo assim, ó, pegar um vídeo lá, aplicar no produto e publicar no Instagram. Tipo, o marketing já está sendo feito. Mas não é dessa maneira. Tem outros pilares aqui que contribuem justamente nessa água que sai da torneira, para poder acelerar o crescimento. E quando o aspecto é vendas, a gente tem que partir justamente para o ponto de saber conduzir uma venda e não tirar pedidos ali. O marketing ele serve para atrair. A venda, o vendedor, ele que converte. Então, os dois precisam dar de mãos dadas para contribuir justamente no cenário como um todo. Então, não seria nenhum conselho, cara. Eu penso que é buscar entender o feijão com arroz bem feito desses dois aspectos, porque aí sim vai ser uma chave virada, basicamente, no negócio. Claro que vem os outros aspectos, que é gestão, parte contábil e assim por diante, mas aí é um outro assunto, né? Por conta que eu acho que a grande massa se enquadra na primeira e segunda camada. A terceira camada, eu acho que é minoria nesse mercado em si, que a gente sabe que em comparação com outros grandes mercados, saúde e assim por diante, ainda é muito pequeno, né? Legal. Cara, se eu pudesse te dar não só um conselho, mas uma ação prática para você que está nos ouvindo botar a mão na massa ainda hoje e no máximo amanhã já começar a colher resultados no seu negócio, seria o seguinte: nós falamos aqui muito sobre vendas e nós falamos sobre o universo físico e o universo digital. Meu desafio para você é: vai nas últimas 30 conversas do teu WhatsApp. Analisa cada uma delas com calma. E de 0 a 10 avalia quanto que você daria na abordagem do teu vendedor. E se você é o vendedor, quanto que você daria na tua abordagem com aquele cliente. Se a tua resposta for menos que 7, você precisa para ontem corrigir isso. É um negócio massa, porque que a gente aplicou foi o seguinte, isso ao vivo com o cliente, né? Ah, Fulano, pega aí o teu WhatsApp. Ou melhor, pega um WhatsApp aí aleatório seu, número, né? Porque ele tem um outro WhatsApp lá. E manda mensagem aí para os teus vendedores, para a gente ver como é o atendimento do teu vendedor. Isso presencialmente, né? Ele pegou e mandou mensagem lá pro vendedor. Aí o vendedor mandou, o cara mandou, né? Bom dia, sei o que, um emoji, né? Aí o cara, bom dia, ponto. Aí foi conduzindo a conversa. Aí o cara, o dono da empresa, né, terminou, olhou assim, caraca, bicho, não sabia que tava assim. Pancada. Então, isso também é uma dica que você pode aplicar aí, tipo, agora, se você quiser. E dar essa nota, cara, será que o meu atendimento tá bom? Tá sendo feijão com arroz bem feito? Ou nem isso tá sendo feito, né? exato, Só o arroz. exato. Então, irmão, se o teu arroz está mal feito, o feijão está queimado, o macarrão está sem gosto, você precisa da maior do mercado, da melhor do mercado e daquela que de fato pode te ajudar. Fala conosco, clica aí na nossa barrinha de comentários, manda mensagem pra gente, fala por direct, fala onde quer que for, que o nosso time vai poder te ajudar nesse aspecto, tá? E diga-se de passagem, nós
temos uma grande preocupação aqui internamente. Primeiro ponto, nós não atendemos qualquer um. Existe um filtro muito importante de qualificação que a gente tem aqui interno para poder avaliar quem de fato está apto a se tornar cliente da gente ou não. Então, você precisa passar nessas etapas, tá? Isso é muito importante para a gente garantir que ambas as partes vão ter interesse e vão ter ações práticas que ambos têm vontade de executar. Segunda grande coisa esse é um episódio onde nós temos aqui internamente o desejo de poder contribuir com o setor. Então, na prática, muito do que a gente falou aqui para você são coisas que talvez se você já está vivendo, você mesmo tem condição de corrigir. Eu não quero que você ouça esse episódio e tenha a sensação de que a gente só está falando isso porque nós queremos que você se torne cliente nosso. Pelo contrário, eu quero que você entenda o momento ideal de você se tornar um cliente da gente. Se você entende hoje que precisa acelerar o crescimento que você está tendo ou destravar a estagnação que você está vivendo, talvez você esteja apto para ser cliente da gente. Mas se você estiver confortável com o que você está vivendo, tá tudo bem. E eu sou muito grato e satisfeito por isso. Eu quero chegar no seu estágio, diga-se de passagem. Porque aqui a gente tem fome. E a nossa fome é de crescimento. Dito isto, se você quer vender mais com menos esforço, a Gol é a primeira assessoria de marketing e vendas dedicada especialmente ao setor de estética automotiva e mais ainda aqueles que são donos de lojas que vendem produtos para todo o segmento. Espero que você tenha gostado desse episódio. Ricardo, suas palavras finais aí para a galera. É como eu disse no início, né? Esse podcast é uma contribuição para o mercado como um todo, justamente para a gente aumentar o nível de consciência da galera e falar assim, cara, uma hora a conta vai chegar. Só que você tem a opção de não querer pagar essa conta. Que é o quê? Fazer o que tem que ser feito. Ponto final. Então, eu sempre falo que uma das missões da Gol, quando a gente está atendendo o segmento, é querer, de fato, aumentar o nível de consciência dos lojistas e falar que existe um caminho, que é o digital, que, de certa maneira, é um caminho saudável e que o teu cliente vai estar lá, né? Todo mundo hoje está no digital. E impressionante que tem lojista ainda que fala que o digital não é o caminho. Mas beleza. Eu acredito que a Gol, ela entra no mercado justamente para mudar esse cenário. Fechou, grande Caio? Fechado, meu amigo. Vamos Fechou, embora. tamo Passa junto. a régua e até o próximo episódio. Tamo junto, Valeu. turma.